A Vanessa Camargo e a Yasmin Brunet encurralaram o Rodriguinho sobre as falas dele com o Nizam sobre o corpo da Yasmin Brunet. Bom, vocês sabem muito bem que o Pisani, antes de ser eliminado, ele falou pra Yasmin que lá no quarto do líder, os meninos falaram sobre o corpo de alguma mulher. Ele não revelou quem. E aí, pessoal, na eliminação, o Tadeu deixou bem claro que o Pisani foi eliminado por falta de posicionamento. E então, óbvio que a Vanessa Camargo e a Yasmin chegaram à conclusão de que o Pisani foi eliminado por não ter se posicionado nessa polêmica sobre o corpo. Ela inclusive comenta isso lá com o Marcos e a Yasmin Brunet, e elas começam a falar sobre esse assunto. Por mais que o Nizam tenha errado, falado do corpo de alguém, que ela ainda não sabe qual é o assunto, a Vanessa disse o seguinte: o Nizam tem os erros dele, tem as coisas dele, mas tem um outro lado que eu acho bacana dele. Então a Vanessa ressalta que por mais que tenha havido alguma coisa, ela ainda gosta dele. A Yasmin então comenta qual é o único jeito de saber a verdade. Sabe como a gente vai saber se foi isso? Se botarem o Nizam no paredão. Porque estão falando que vão botar, né? Se ele sair, a gente sabe que foi o quarto e é o único jeito. Então, a Yasmin deixa bem claro que se o Nizam for eliminado, é porque ele falou algo lá no quarto do líder que incomodou o público. E isso também seria o motivo da eliminação do Pisani. Mas a Vanessa, ela quer defender o Nizam a todo custo. E ela diz que, pode ser que o Nizam tenha falado algo, mas o que o Davi falou é mais grave. Ela considera que aquele momento na discussão em que o Davi fala, eu sou viado, e aí ela diz que isso provavelmente é mais grave do que o Nizam falou. Mas você entende que achei grave a postura do Davi? Tem que ser muito mais grave que isso. Ou também para o povo lá de fora não foi grave. Então ela cogita que talvez a frase do Davi não tenha sido vista como algo grave aqui fora, mas para ela é muito grave. Sabe qual é a diferença, Vanessa? Eu te falo. A diferença é que o Davi reconheceu o erro na mesma hora. Agora, os meninos, quando eles são indagados, eles mentem. Como aconteceu aqui. Porque a Yasmin Brunet e a Vanessa Camargo foram perguntar pro Rodriguinho sobre o que rolou ali no quarto, qual foi esse assunto de corpo. E aí, pessoal, o Rodriguinho disse que deve ter sido um assunto normal, não era normal pro Pisani, que era um ursinho. Então ele se refere ao Pisani como ursinho, meio que querendo dizer que o Pisani é muito fofinho, que ele não é acostumado a falar de outras mulheres. Mas aí a Yasmin quer saber exatamente o que foi dito, porque ela sente que foi do corpo dela que falaram, né? E o Rodriguinho responde: então, eu não tô me lembrando. E a Vanessa: mas você lembra que foi ofensivo? E a Yasmin: ele falou que foi algo relacionado a corpo de mulheres daqui. Aí o Rodriguinho: foi mesmo. Os meninos falam, né? Eles são solteiros, né, meu irmão? Eu não falei nada, eu tenho certeza. E a Vanessa: senão você tá frito. Senão o pé da Bruna sai aqui. E o Rodriguinho: sai daqui de dentro da TV, eu não posso falar nada. Mas não acho que tenha sido algo tão pesado assim. Não foi esse peso todo. A Yasmin pergunta: mas você não lembra de nada? E a Vanessa: tipo, ela é gostosa, gostosona. Aí a Yasmin rechaça essa possibilidade. Não, isso daí não, né? Ela é gostosa? Só que o Rodriguinho confirma que foi algo nesse sentido. Mas foi algo nesse nível. Não tem nada de escrotidão. Então vocês percebam que uma coisa que a Yasmin acha errado, que é chamar alguém de gostosa, o Rodriguinho já não acha. Então tem uma divergência aí de ideias, né, entre eles, mas também o Rodriguinho, ele mente. Ele diz que não participou da conversa, que ele não falou nada. E mais, ele ainda no meio dessa treta aí diz que foi o Vini quem estava falando das meninas que ele ficaria ou não ficaria na casa. E vale relembrar a conversa que quem iniciou foi o Nizam, perguntando o que o Vini achou da Yasmin Brunet. O Vini só respondeu que não gosta de loiras. E aí o Nizam começou a falar do corpo da Yasmin, dizendo que achou o corpo dela esquisito. O Rodriguinho complementa, dizendo que a Yasmin já tá velha, que ela já foi melhor, que ela tá comendo muito dentro do BBB, mas que na balada ela deve ser bonita. Enfim, então foi Rodriguinho e Nizam, o Vini não comentou e o Pisani só ouviu, gente. Tanto é que ele repercutiu depois esse assunto, né? E aí começou-se uma especulação lá dentro sobre o motivo que fez o Pisani ser eliminado do programa. O próprio Pisani aqui fora reconheceu que foi a falta de posicionamento em relação a esse assunto dos corpos e tudo mais. O Nizam lá dentro acha que na verdade o Pisani foi eliminado porque demorou pra armar aquele encontro em que os meninos conversaram e colocaram o papo em dia. O Davi entendeu que na verdade tinha ranço do Nizam porque o Bin tinha feito uma fofoca. Então o Nizam acha que o Pisani foi eliminado porque demorou pra fazer isso. E ele erra muito porque o público nem ligou pra esse assunto. O público, na verdade, nem queria que essa conversa tivesse acontecido. Já o Rodriguinho
por outro lado, acha que o Pisani foi eliminado porque ele era o mais fraco ali no paredão. Realmente ele seria eliminado de qualquer forma, mesmo se ele tivesse posicionado bem, eu acredito. Mas ele ainda poderia disputar com a Beatriz se ele tivesse se posicionado mais em relação a esse assunto. Se ele tivesse sido bem incisivo ali, talvez ele ficasse e a Beatriz fosse eliminada, gente. Mas ele não foi. Bom, vão me dizendo tudo o que vocês acharam sobre isso. Valendo frisar que o Rodriguinho disse que não tem medo de paredão com ninguém, que se ele for eliminado tem a mulher dele esperando lá no hotel e que pra ele tá tudo certo. Bom, por enquanto é só. Até uma próxima e tchau!